Olá, olá a todos. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos agora numa tarde gostosa de quinta-feira. E a gente quer fazer mais uma live aqui a respeito de resolução de conflitos conjugais. Hoje nós vamos trabalhar um tema que é uma frase que é muito repetida entre casais, né? Principalmente casais que estão vivendo conflitos e que não querem mais ficar casados. E eles dizem o seguinte: é melhor eu me separar do que viver infeliz. Aliás, eles não só dizem isso, mas eles recebem esse conselho, infelizmente, de algumas pessoas, que é um conselho muito equivocado esse. Pessoas que dão esse tipo de conselho sem mesmo analisar as circunstâncias, sem conhecer, nem conhece a fundo o relacionamento do casal e dão esse tipo de conselho. É melhor separar do que viver infeliz. É um conselho equivocado e a gente queria demonstrar isso e falar com você que de repente está pensando isso. Olha, meu casamento está arrebentado, está acabado, não é? E a gente só briga, só discute, não tem mais solução para nós, é melhor separar do que viver infeliz. E hoje a gente queria falar com você sobre esse respeito. Como a gente disse lá no começo, né, e a gente tem sempre repetido, nós aconselhamos os casais com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque nós cremos que a Bíblia, a palavra de Deus, tem os conceitos, os conselhos, os princípios necessários para que você tenha um excelente casamento, para que você tenha um casamento centrado naquilo que é a vontade do Criador do casamento, que é Deus. Então nós vamos usar a Bíblia hoje, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, quando Jesus fala sobre o divórcio. Eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 6, depois a gente vai trabalhando melhor esse texto para que você entenda que essa frase está equivocada. Essa frase que diz assim: é melhor separar do que ser infeliz, tá bom? Mateus capítulo 19 diz assim: depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Deixa eu ver aqui, me perdi. Se torne uma só pessoa, uma só carne. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. É uma palavra importante, essa finalização de Jesus. Que ninguém separe o que Deus uniu. Para entender essa frase, e para entender que essa frase ela está equivocada, é preciso que a gente entenda o que é o casamento. Nesse texto aqui, Jesus nos dá algumas bases daquilo que é o casamento. Em primeiro lugar, Jesus diz para nós que o casamento é uma ideia de Deus. Olha o verso de número 4 que a gente leu. Jesus diz assim: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher?
Jesus dá aqui a dica para nós que Deus já criou homem e mulher para essa união. Ele já fez isso para que houvesse o casamento. Por isso Deus fez homem e mulher, para que haja essa união. Ou seja, Deus já tinha, ou já estava nos planos de Deus, a união de Adão e Eva. Já estava nos planos de Deus, já era intenção do Criador, já era ideia dele fazer essa união, fazer esse casamento. Então, é preciso entender, antes de falar, eu vou me separar melhor do que viver infeliz, antes de você dizer isso, é preciso que você entenda. O seu casamento não foi ideia de qualquer pessoa. O seu casamento não foi nem a sua ideia. O seu casamento não foi ideia do seu marido, da sua esposa, não. Quem criou isso, vamos dizer assim, o inventor, né, o criador do casamento é o próprio Deus. Essa união, ela foi concebida na eternidade pelo Senhor. Então, vai muito além do que dos sentimentos que nós temos uns pelos outros. Vai muito além daquilo que a gente pode viver nessa terra, de bem ou de mal no nosso casamento. É uma ideia do Criador. Não é de qualquer um, e você precisa pensar nisso antes de você se separar, ou de você desejar se separar. É preciso que você, quando essa ideia e quando essa frase vier na sua cabeça, olha, eu vou me separar, melhor me separar do que viver infeliz, quando isso vier na sua mente, imediatamente lembre-se, não, mas meu casamento não foi ideia minha. O meu casamento foi ideia do próprio Deus, do Criador dos céus e da terra. Aí você faz a pergunta, será que Deus errou? Será que Deus errou quando me uniu, eu e o meu esposo? Será que Deus erra? Será que Deus cometeu um equívoco? Lógico que não. É claro que não. Deus não erra. Deus não comete equívocos, ele não se engana. Então, é preciso que você traga isso à sua mente, à sua cabeça, antes, quando alguém te aconselhar dessa forma. Porque existe muita gente para te aconselhar assim, tenha certeza disso. Porque é o conselho mais fácil, tá? É o conselho mais fácil. É o caminho mais curto. Menos dolorido. Quer dizer, acha-se, né, que é menos dolorido. Talvez menos custoso, como diz lá no menos Nordeste. renúncia, né? Menos renúncia. Eu tenho que renunciar menos, talvez. E a própria pessoa que aconselha isso, ela, vamos dizer assim, ela já está por aqui das suas reclamações do seu casamento, né? Então ela vai falar assim, olha, para eu me ver livre, né, desse chororô do casamento, essa mesma ladainha, eu vou aconselhar logo a separar, e separa logo, resolve isso. Como se a separação resolvesse. Não resolve. Não resolve. Não é? É preciso a gente entender esse princípio que está na Bíblia, que está na Palavra de Deus, quando alguém vier nos aconselhar e quando nós mesmos pensarmos isso. Porque isso é propagado, gente. Aí, ó, a televisão, então, é mestra nisso, em dar esse tipo de conselho. Procure algumas novelas, alguns filmes, alguns seriados, e você vai ver que ele está recheado desse tipo de conselho. Olha, a melhor coisa é você se separar e busque a sua felicidade. Vai ser feliz. Vai ser Deixa feliz, seus filhos serem felizes. Ele vai ser feliz para um lado, você vai ser feliz para o outro. Isso tende aos montes. Então, não se esqueça.
Quando essa ideia vier na sua mente, ou quando alguém falar isso com você, imediatamente traga à sua memória o seguinte: o casamento não é ideia, não foi ideia minha. Isso é ideia de Deus. Olha, antes de nós nascermos, essa ideia já foi elaborada por Deus. Aí a pergunta é: será que Deus erra? Deus não erra. Segunda coisa que é preciso entender sobre o que é casamento é que, além de ser ideia de Deus, Jesus nos diz que ele é uma renúncia. Olha, no verso de número 5, lá no começo, ele diz assim: portanto, por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Ele tem que deixar pai e mãe. Jesus fala de uma renúncia. Ele fala de uma separação para uma união. Ele se separa do seu pai e da sua mãe, ele deixa lá pai e mãe e vai se unir à sua mulher ou o seu esposo ou sua esposa. Mas tem que ter essa renúncia. O casamento é isso, tá? Casamento é renúncia. E não é só esse tipo de renúncia, é renúncia o tempo todo. Casamento nós devemos renunciar muitos dos nossos gostos, muitas das nossas vontades. Casamento nós renunciamos aquilo que às vezes é caro para nós, mas que ao longo do casamento nós percebemos que valeu a pena renunciar, porque a gente renuncia, né? Quando a gente tem filhos, então, casamento a gente renuncia algumas noites de sono, não é? Renuncia algumas noites de sono, renuncia algumas coisas que nós queríamos comprar e não compramos. Casamento é renúncia. Não tem outra palavra para exemplificar o casamento. Desde o início você renuncia o relacionamento, a união do seu pai com seu pai e sua mãe, o bem-estar da sua casa lá, para viver um relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, e ao longo disso você vai renunciando algumas coisas. Mas quando você renuncia de uma forma que abençoa, você acaba não sentindo mais falta daquilo, sabia? Você vê que tem um motivo, uma motivação, tem algo muito maior e melhor à frente. E aí as renúncias não são tão dolorosas, elas são prazerosas, porque você sabe que elas estão cooperando para um bem maior. É melhor dar do que receber, né? A palavra de Deus diz, e quando nós renunciamos alguma coisa para o bem do outro, e o outro é o esposo, o outro são os filhos, é a própria família, né? Essa alegria, esse bem é em comum. Então isso vai continuar te fazendo bem, mesmo você renunciando aquilo que você está fazendo para o outro. Ele vai te trazer satisfação. E certamente, em primeiro lugar, porque nós estamos pensando no outro, né? Fazendo a vontade de Deus. Amar o próximo como a mim mesmo. Né? Eu estou renunciando, eu estou obedecendo a Deus, eu estou buscando a alegria do outro. E esse outro é minha própria família. Muito bem, a terceira dica que Jesus nos dá aqui para explicar o que é o casamento, é que o casamento é a união mais perfeita que existe, né? Na Terra, é a união mais perfeita que existe. Você perceba aqui no versículo 5 que nós lemos, Jesus disse assim, ó, o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com sua mulher, e serão os dois uma só carne, uma só pessoa. E assim já não são duas, mas uma só pessoa. Então, você percebe que existia uma união antes de eu me casar, ou antes de você casar, existia uma união entre você e seus pais.
você abandona essa união, não que você abandone seus pais, ninguém está falando isso não, tá? A gente está falando que deixa, né? você deixa essa união que você tinha com você e seus pais, e agora você vai caminhar para uma união mais perfeita. Por quê? Porque Jesus acrescenta uma coisa lá, ali, ele fala, vão ser uma só carne. Ele acrescenta algo à união do casal, marido e mulher. Já não é mais só aquela união afetiva que existia entre você e seus pais. Agora, além de ser uma união afetiva entre você, seu marido e sua esposa, tem a união carnal, da carne. Não é? É lógico que algumas pessoas fazem referência à parte da sexualidade aqui, e Jesus também estava falando desse aspecto da sexualidade, mas é muito mais que isso, tá? Por quê? Porque o casamento é essa união que é perfeita, é mais perfeita. O casamento é a união mais perfeita ainda, que é a união que eu tive com o meu pai e a minha mãe. A união que eu tenho com a minha esposa hoje é uma união mais perfeita, uma união mais completa do que aquela que eu tive com meu pai e com a minha mãe. Isso é casamento. E quando você encara isso, você para de repetir que é melhor separar. Porque você está caminhando para uma união perfeita. E uma união perfeita não se faz da noite para o dia. E uma união perfeita não se faz sem renunciar. E uma união perfeita não se faz sem luta. Não existe vitória sem guerra, sem luta. Né? É preciso lutar pelo casamento, é preciso estar dia após dia regando a plantinha, né? A florzinha, para ela poder crescer. São renúncias, são lutas, e a gente precisa entrar nessa guerra para obter lá na frente a vitória de uma união que seja realmente uma união perfeita. Para a gente não ficar repetindo o senso comum de dizer, separa, é melhor você separar do que viver infeliz pro resto da vida. Né? É o caminho mais fácil, mas não é um caminho que vai te levar a uma união perfeita. E a gente precisa sempre trazer à memória que as motivações, os conceitos, eles estão muito distorcidos. Nós sempre precisamos ver aquilo que o Senhor diz, aquilo que a Bíblia está dizendo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão muito distorcidos pelo pecado, estão afetados pelo pecado. Não só o nosso, mas da humanidade toda. Então, qualquer coisa que você ouça, vá para a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus o que o Senhor pensa sobre isso, o que Deus pensa sobre isso. Né? O Criador de todas as coisas, e que nos deixou um manual, que é a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Busque o que o Senhor pensa sobre isso. Ótimo. A última dica que Jesus nos dá aqui para a gente entender o que é casamento é que ele deve ser indissolúvel. O casamento deve ser indissolúvel. Por quê? Porque é uma união divina. Lá no final do verso de número 6, ele diz assim, que ninguém separe o que Deus uniu. Aquilo que Deus uniu, ninguém separe. Homem nenhum deve separar. Então, Jesus deixa claro aqui que quando nós casamos com a intenção de ficarmos unidos até o fim das nossas vidas. Não é, ninguém casa hoje dizendo assim, olha, daqui a um mês eu me separo. Não existe isso. Não existe que ninguém, a não ser que a pessoa seja meio louca da cabeça, para
casar hoje e dizer assim, olha, vou ficar casado 1, 2 anos aí, depois eu separo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Isso é um pensamento completamente equivocado e errado diante daquilo que o Criador do casamento fez. Jesus está dizendo o seguinte, olha, Deus casou o homem e a mulher para que eles ficassem casados, para que não se separassem. Essa é a ideia de Deus. Deus não fez Adão e fez Eva, os juntou e disse assim, olha, quando um ficar infeliz aí, separa, tá? Deus não fez nada disso. A intenção de Deus, quando uniu, quando criou, teve a ideia do casamento, vocês vão ficar juntos até o fim. Essa é a ideia. Então o casamento é indissolúvel. Toda vez que alguém disser para você assim, separa. Não fique infeliz nisso não, separa logo. É melhor para vocês. Não, você pensa nisso, olha, mas quem criou o casamento não fui eu. E quem criou o casamento e me uniu, ele me criou já pensando que eu devesse me separar? Não, ele não pensou nisso. Tá? Isso são ideias preliminares aqui que a gente queria passar para você. É lógico que existem assim muitas nuances, né? Muitos detalhes. E alguém pode dizer para mim assim, Marcos, você está falando isso porque você não está vivendo o que eu estou vivendo, o inferno que eu estou vivendo no meu casamento. Como é que eu vou viver? Sim, nós vamos entrar nesses detalhes também, né? Você está dizendo isso porque você é feliz no seu casamento e você, mas eu sou muito infeliz. Então nós vamos falar sobre essas coisas também. Nós só estamos criando uma base, um alicerce, para a gente demonstrar para você que você não perde nada em continuar lutando para ficar casado ou para ficar casada. Que existem caminhos, que existem soluções para os conflitos que você passa. Não entre nesse senso comum de querer resolver a coisa da maneira mais rápida e mais fácil. Isso não existe. Certo? Bom, nós vamos, eu vou passar agora para a segunda parte, porque se você precisa entender, se nós precisamos entender o que é casamento, a gente também precisa entender o que é separação. Tá? Porque às vezes pintam a separação como um mar de rosas. Ou como a solução de todos os problemas. Justo. Como se fosse agora encontrei a solução, a pílula mágica, né, que vai resolver tudo, vai estar tudo solucionado. E não é assim. Nós temos encontrado casais que se separaram, alguns se separaram e retornaram, outros se separaram e casaram de novo, outros estão à beira da separação. A gente tem encontrado alguns casais nessa linha, nessa linha tênue de separação. E a gente tem visto que o mundo mágico, o mundo de Alice do País das Maravilhas que pintaram para ele na separação, não foi bem assim. Não é? Primeira coisa que você precisa entender sobre separação, que nós temos visto aí nesses mais de 18 anos que nós aconselhamos casais, centenas e centenas deles, é que não existe separação sem dor. Não caia nessa, viu? Não existe separação sem dor. Quem está falando aqui é gente que está cuidando de casal há algum tempo. Dói, é dolorido. Por mais na boa, assim, a gente, vamos separar, mas eu e ele estamos de acordo, não tem litígio nenhum, tá tudo bem, a gente decidiu, conversou, decidiu mesmo que nós vamos separar, então entramos em acordo, não vai ter briga, não vai ter nada, por mais que seja assim a separação, tem dor.
saiba que vai ser dolorido para você. Se você tiver filhos, então aí é muito mais dolorido ainda. Mas mesmo sem filhos, toda separação tem dor. Pelo fato de que o casamento não foi criado para separar. Esse é o primeiro fato, né? Então, é preciso entender isso. Casamento, a separação vai te gerar uma dor. Dor na alma, tá? Dores nos sentimentos. Por mais amigável que seja a separação, vai ser dolorido, tá bom? E algumas dessas dores vão ficar com você aí por algum tempo. Vai ficar, pode ter certeza disso. Creia nisso. Algumas dessas dores vão ficar por aí. E as pessoas que estão te aconselhando para você separar, elas não estão nem aí para sua dor. Tá? Todas as vezes que você for falar com ela que está doendo a separação, ela vai dizer para você, deixa de bobagem, deixa isso para lá, foi melhor assim. Não está nem aí para a sua dor. Então ouça o que nós estamos dizendo. Separação tem dor, por mais amigável que seja, tem dor sim. E talvez o fato de você desejar tanto sair daquela situação que está te machucando, que você não aguenta mais, talvez você pense, talvez você esteja levando em consideração a dor futura. Mas talvez você pense assim, não, mas qualquer dor é melhor do que o inferno que eu estou vivendo. Qualquer dor. Porque geralmente a gente pinta um quadro, a gente imagina como será. Né? Todo mundo que separa pensa como vai ser depois que eu me separar. Mas no dia a dia nunca é a mesma coisa. E tudo isso essa questão da dor não é mais um ponto para te convencer que você não deve escolher a separação. É apenas um fato. É um fato que você deve levar em consideração. Né? Todas as vezes que nós estamos fora da vontade de Deus, dói, angustia, aflige. E essa dor faz parte disso. Né? Estar fora da vontade de Deus. Outra coisa que você precisa entender sobre a separação é que não existe separação sem 3 sentimentos. O sentimento de frustração, o sentimento de fracasso e o sentimento da culpa. Toda separação gera esses 3 tipos de sentimentos. Por mais que você tenha tentado, né, ficar junto, por mais que você tenha tentado lutar pelo seu casamento, se você chegar a se separar, saiba, você vai carregar ainda por um tempo o sentimento da frustração, né, de um casamento frustrado, porque ninguém casa para separar. Você vai carregar o sentimento do fracasso, de dizer assim, olha, será que eu não poderia ter tentado um pouquinho mais? Aquele sentimento ruim de ter fracassado, de que poderia ter feito mais um pouquinho, ou tentado outras coisas. E o sentimento de culpa, de pensar assim, olha, será que fui eu o culpado? Eu sei que eu tentei, eu sei que eu lutei pelo meu casamento, mas será que fui eu o culpado? Essas dúvidas vão te incomodar ainda por um tempo se você se separar. E o sentimento de culpa, fracasso, talvez te acompanhe para sempre, para outros relacionamentos, e independente de ser outro relacionamento conjugal, para outros relacionamentos. Sim, existem casais que se separaram, casaram de novo e ainda ficaram remoendo essa culpa, esse sentimento de fracasso dentro do outro casamento. Sim, essas feridas emocionais que são causadas, elas são carregadas durante a vida. O Senhor pode trazer alívio,
derramar do seu bálsamo, sim. Claro que pode. Sim, é uma coisa a ser trabalhada, mas com certeza isso vai ser mais um ponto a ser trabalhado na sua vida. E que poderia ser evitado se você tivesse lutado com as armas certas para construir o seu casamento. O problema da separação é que as pessoas estão lutando com armas erradas, tá? E a gente vai falar sobre esse assunto mais para frente, quando a gente falar sobre o conceito de felicidade. Porque a pessoa diz assim, é melhor separar do que ser infeliz. Olha, qual é o seu conceito de felicidade? O que você imagina que seja felicidade? Né? Então nós vamos ver isso. A gente não vai fazer isso nessa live não, mas a gente vai ver isso aí. Acho que dá tempo. Dá, né? Dá. Então vai dar tempo. Uma outra coisa que você precisa entender sobre separação é que unir é divino, separar é humano. No verso 6, diz lá, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, Jesus está dizendo assim, Deus uniu. Unir é divino. O homem não separe, ou seja, a separação é uma atitude humana. E Jesus, ele exemplifica isso dizendo lá no verso de número 8, quando os fariseus dizem para ele assim, mas Moisés deu carta de divórcio, deu direito de nós termos a nossa carta de divórcio. Aí Jesus diz assim, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Ou seja, Moisés deu a carta de direito ao divórcio, mas ele deu porque o coração de vocês é um coração duro. Por isso. Mas no princípio, lá, quando Deus criou o casamento, isso não era desse jeito, não. Não tinha... a ideia de Deus, Jesus está dizendo, a ideia de Deus é que o homem casasse, a mulher casasse, para ficar juntos, para aprenderem juntos a se relacionarem, para lutarem juntos pelo seu relacionamento, para renunciarem juntos algumas coisas pelo bem do seu casamento, da sua união. E é a dureza do coração humano. Não só para o bem da união, mas para que um ajude o outro a ser mais parecido com Jesus, né? Correto. Processo de santificação também no casamento é um processo bem ativo, né? Uhum, é isso aí. A gente vai até o fim, gente. Viu? Até o fim. Eu tô rindo porque não é fácil mesmo, gente. É o tempo todo. É o tempo todo renunciando e lutando e buscando em Deus a atitude correta. Buscando na palavra de Deus a atitude correta. Não pense que para nós é fácil, não, tá? Não. Para nós não é fácil. Nós também estamos renunciando diariamente. E nós estamos aprendendo que essas renúncias, elas são para o bem. A princípio, algumas delas parece que a gente vai ficar no prejuízo. Mas lá na frente, a gente enxerga que é para um bem maior. Amém. Certo? Agora, é preciso entenderem também o que é felicidade. E a gente vai encerrar com isso aqui. Para a gente dissecar essa frase aqui que não é boa. Melhor separar do que viver infeliz. Qual é o seu conceito de felicidade? É melhor, já esse conselho é direto, né? Separa, vai ser feliz para o lado, ele vai ser feliz do outro. Os filhos também vão ser felizes. Todo mundo tem direito de ser feliz. Separação vai resolver, vai trazer felicidade para o casamento. Mentira. É mentira. Olha só, é preciso entender qual é o conceito seu de felicidade. O conceito comum de felicidade é a satisfação pessoal. Para eu ser feliz, eu preciso estar satisfeito. Se eu estou satisfeito, tá bom para você? Tá ótimo. Então, beleza, eu estou feliz. Tá bom para mim. É aquele conceito egoísta de que eu preciso estar satisfeito para ser feliz. Eu preciso estar contente. Se eu estiver contente,
eu estou feliz. Uma frase que a gente ouve sempre assim, a pessoa dizendo, né? Faça o que fizer, né? Se for para você ser feliz. Se for para você ser feliz, vai lá. Segue nesse caminho aí. Segue seu coração. Se for para ser feliz, segue aí, vai lá. Seja feliz. A gente vê muito esse conceito, esses conselhos por aí. A televisão é mestra nisso. Vou repetir essa frase várias vezes, porque a gente vê muitos conselhos errados sobre casamento dado aí em novela, em filme. Você percebe que a amante é sempre a boazinha, né? A amante da novela é sempre aquela boazinha, recatada e tal, e a mulher é sempre a megera. É sempre a tirana, né? E a vilã do negócio. Ou do outro lado o marido, né? O marido é sempre o vilão, aquele brabo, aquele, né? E o amante é sempre aquele, é o bonitão, é o galã. É o gentil. É o gentil. O marido é o bruto, é o ogro. Sempre essa maquinação para separar casais, tá? Isso fica no inconsciente. Isso fica no inconsciente e vai separando casais, tá? Nós já cuidamos muito disso, de casais que ou ele ou ela arrumavam um amante e achava que o amante era o bonzão, e o marido era o perverso da história. É gente que viu novela, que viu filme, que pegou esse conceito, que é um conceito comum de felicidade. Antes de mais nada, se afastou de Deus, né? Muito, porque o que vale agora são os seus sentimentos e a sua vontade, não o que Deus pensa. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz, né? Então, esse príncipe, essa princesa que está querendo te fisgar ou que já te fisgou, cuidado. Muito bem, então, não caia nesse conceito comum, tá? De felicidade, daquilo que é felicidade. Felicidade não é eu me satisfazer, ou a minha satisfação pessoal, a minha alegria. Eu tenho que ser feliz. Isso não é felicidade. Esse não é o conceito certo. O que é felicidade, então? A gente precisa aprender com Jesus. Felicidade, o foco do casal para ser feliz, o foco não deve ser a felicidade do casal, tá? Para nós sermos felizes, o foco principal, o primeiro foco não deve ser a nossa união. A gente precisa tirar essa responsabilidade de nós, porque nós não conseguimos. O foco principal da felicidade é a glória de Deus. É a alegria de Deus. É fazer que a nossa união deixe Deus alegre. Jesus fazia isso. Olha só. Quando Mateus capítulo 3 vai falar do batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. E aí depois, quando ele saiu da água, veio uma pomba, né, o Espírito Santo na forma de uma pomba, e uma voz do céu. O que a voz do céu dizia assim? Este é o meu filho amado, nele eu tenho alegria. Então, o que é felicidade? Felicidade é trazer alegria para Deus. Quando nós, no nosso casamento, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes um com o outro, deixamos Deus feliz, deixamos Deus alegre, isso traz felicidade para o nosso casamento. Por quê? Porque nós estamos trazendo glória para o Criador do casamento. Estamos fazendo a vontade dele, né? Você entendeu o que é um conceito de felicidade? Então, o foco principal para o seu casamento ser feliz nós precisamos trazer glória para Deus. Nós, no nosso casamento, precisamos trazer alegria para Deus. Esse é o foco principal,
para que nós sejamos felizes. Tá bom? Segunda coisa... Você vai falar? Pode falar. Não. A segunda coisa, então, é que a felicidade é realizar a missão que Deus deu. Qual é a missão que Deus me deu no meu casamento? Transformar o meu cônjuge numa pessoa parecida com Jesus Cristo. Você quer ser feliz no seu casamento? Trabalhe junto com o Espírito Santo de Deus para transformar o seu esposo, a sua esposa, numa pessoa parecida com Jesus. Esse é um conceito de felicidade dentro do casamento que muita gente tem esquecido. Felicidade é realizar essa missão que Deus me deu. Quando eu me casei com a Ângela, Deus me deu uma missão. Qual foi a missão? Ele disse: Marcos, eu estou unindo você com a Ângela, porque eu quero que você, em tudo que você fala com ela, em tudo que você age com ela, em tudo que você faz com ela, que você faça a Ângela mais parecida com Jesus. E a Ângela da mesma forma. Quando ela casou comigo, ela recebeu de Deus essa missão. Olha, eu estou dando essa missão para você. E quando nós, juntos, trabalhamos nessa missão de transformar um ou outro mais parecido com Jesus, nós nos tornamos felizes. Por quê? A pergunta é, o que acontece quando o meu cônjuge se torna mais parecido com Jesus? O que acontece? Isso é bênção para mim ou não é? Se ela é mais parecida com Jesus, ela vai me tratar como Jesus me trata. Se eu sou mais parecido com Jesus, eu a trato como Jesus a trataria. Isso é felicidade. Você percebe isso? Esse é o conceito de felicidade que a gente gostaria de passar para você não ficar dizendo por aí, olha, eu vou me separar para ser feliz. Você não vai ser feliz, porque o seu conceito de felicidade está errado. Está completamente equivocado. E aí você pode estar achando assim, nossa, mas que loucura é essa? O que eu tenho que fazer para ajudar o Espírito Santo a fazer meu cônjuge mais parecido com Jesus? Como que é isso? Que loucura é essa? Não tem, é simplesmente obedecer a palavra de Deus. Leia a Bíblia, busque a Deus. Busque como agir, como eu devo agir, como eu devo falar com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. Você só vai trazer isso para o seu relacionamento. E eu lembro que em algumas vezes que eu pedi a Deus, né, para me ajudar a agir da forma correta com o Marcos, muitas vezes eu agi da forma correta, exatamente na direção da palavra de Deus, mas eu estava com raiva dentro de mim. Porque a maioria das vezes, para você agir de acordo com a palavra de Deus, você tem que renunciar àquilo que você está sentindo ou querendo fazer ou falar. E aí eu renunciava, mas falava e agia da forma correta, mas o meu coração estava pesado, porque a renúncia não tinha sido verdadeira. Estava sendo uma obediência assim, por protocolo. E eu pedi a Deus misericórdia da minha vida. Eu pedi a Deus, Senhor, eu quero fazer a tua vontade em relação ao meu marido, mas que seja de verdade. Eu quero fazer de coração. Eu não quero fazer o certo e ficar com raiva de estar fazendo o certo. A raiva não era por estar fazendo o certo. A raiva de não estar fazendo o que eu queria fazer. O que eu achava que era certo. Nós precisamos, de forma muito humilde, buscar em Deus que Ele realmente transforme o nosso coração. Que a gente queira fazer isso de verdade, né? De uma forma genuína. Que a gente queira obedecer à vontade de Deus para aquilo que
que concerne nosso relacionamento, em tudo, né? Mas nós estamos falando de relacionamento conjugal. Que nós possamos obedecê-lo de forma genuína. Que a gente faça isso com alegria. E se você não consegue fazer isso, ou se você acha que é impossível, não, ore a Deus. A Bíblia diz que é para a gente fazer todas as coisas conhecidas do Senhor, né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas faça tudo conhecido do Senhor através de orações, súplicas e ações de graça. Muito bem, então vamos encerrar por aqui hoje. Depois a gente vai trabalhar melhor alguns conceitos desse aqui para você entender. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aí nos comentários, tá bom? Ou se você não quiser mandar junto com os comentários, manda no direct aí pra gente. Nós também estamos postando esse vídeo no nosso canal do Facebook e no canal do YouTube. Se você quiser ver e mandar alguma pergunta, ficou alguma coisa em dúvida, mande pra gente. A gente vai ficar feliz aí em receber sua pergunta, o seu recado, tá bom? Não esqueça de compartilhar essa live com quem você sabe que precisa. É isso aí. Tem muita gente dizendo, melhor separar do que ser infeliz. Tem muita gente falando isso. E mostre essa live para eles, tá bom? E nós estamos aí à sua disposição. E Deus abençoe você. Deus abençoe.